meu processo de início da literatura e da leitura se dá a partir dos 20 anos de idade. Então eu frequentei algumas vezes a biblioteca pública estadual e quando fui para a universidade, a biblioteca da Universidade Federal de Alagoas. Mas o lugar por excelência que eu acabei descobrindo e que foi ali que eu comecei a desarnar para a letra e para o amor pela leitura, foi um quartinho que ficava no fundo da minha casa, né? Eu tinha ali uma cadeira confortável, ali gerava o silêncio e contribuía para o entendimento e a concentração. Aquilo ali mudou minha vida praticamente, eu fui outro a partir dali. Eu citaria 4 autores: Mário Quintana, Manuel Bandeira, José Paulo Paes e George Cooper. Por que motivo? Porque todos eles têm um estilo um pouco parecido, eles são muito sintéticos. E quando eu comecei a fazer meus poemas, eu acreditava que fazer poesia para mim não era confundir com a prosa, nem com o romance, nem utilizar grandes palavras para dizer muitas ideias ou poucas ideias, não. Para mim, a ideia do poema teria que ser algo muito sintético, muito simples e muito direto, mas ao mesmo tempo sem perder a profundidade. Eu comecei a escrever desde os 20 anos. Acho que nessa época eu consegui uma certa maturidade como pessoa até. Mas aquilo que eu escrevia era coisas muito pequenas, alguns ensaios, alguns desabafos pessoais. Tinha uma conotação cristã e tinha uma conotação muito particular. Aquilo se interessava apenas a mim. E, de certo modo, aquilo começou a me chatear, até que eu abandonei. Eu digo, eu só vou voltar a escrever quando aquilo que eu escrever diga respeito a algumas pessoas ou a um monte delas. E no momento que eu comecei a recuperar a escrita e comecei a perceber que aquilo que eu estava escrevendo dizia também respeito às outras pessoas, aí eu disse, agora sim a gente vai tentar construir uma composição poética ou uma composição literária. Eu diria que o melhor momento da escrita para mim é a madrugada. O meu local por excelência hoje da produção poética é a minha cozinha. Tanto é que eu tenho um poema que faço uma homenagem à minha cozinha. Eu chamo Cozinha Viva. Na cozinha viva, o pé da mesa tem chulé. A geladeira se comporta com frieza. A esponja anda se esfregando. A chaleira é puxa-saco. O sabão espuma de raiva. A panela vive sob pressão. Eu vim morar aqui em Palmeira dos Índios em 2000, a partir de alguns concursos que eu fiz no Estado, como professor do Estado e como professor da Universidade Estadual de Alagoas. Achei melhor mudar de residência por ser mais cômodo, mais tranquilo. E a partir daí, muitas ideias começam a florescer na minha cabeça. E aí, surpreendentemente, em 2005, eu comecei a compor muita coisa, a ponto de produzir 2 a 3 poemas por dia. Então eu tive no ano de 2005 aproximadamente 200 a 210 poemas compostos. A Edneide, minha esposa, como ela é professora de língua portuguesa, ela me ajudou no sentido de burilar um pouco o trabalho e no sentido da crítica. Porque aí quando eu produzia as coisas, eu perguntava a ela se aquilo estava bem posto, se aquilo estava bom para ser ouvido, se estava bom para ser lido e se estava bom para ser publicado. E aí nasceu o Intromissão do Poema em 2006. Esse nome nasce não é porque eu me intrometo na poesia, pelo contrário, a poesia que se intromete na minha vida, porque eu tomo um choque violento. Decomposição, ausência de ar, escassez de água, ressecamento, nada a dizer, nada a fazer, nada, vazio. Fundamento das religiões, esperança, massacre do orgulho, jornada sem volta, cadáver, putrefação, deleite para vermes, escuridão, fim de cores, fim de dores, cover, game over. Acho a crítica fundamental no sentido de que aquele que se propõe a criar algo,
no campo da arte, ele não tem pleno domínio sobre o seu trabalho.